Boa noite, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês são todos bem-vindos nesta noite na casa do Senhor. Temos algumas pessoas nos visitando, né? O Rafael com a sua esposa. A Rafaela tá linda, viu? Deus abençoe. Em nome de Jesus, são bem-vindos. Tem mais um casal ali. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus, amém? O Senhor está aqui nesta noite, amados, amém? Você crê nisso? Eu creio que Ele está onde o seu povo está reunido para adorá-lo, para buscar a sua presença, amém? Eu queria te fazer uma pergunta nesta noite. Se eu fizesse uma dinâmica aqui, né? Claro que não é possível a gente fazer nesse momento, nosso espaço, mas se nós fizéssemos uma dinâmica aqui nesta noite, e eu pedisse para você trazer aquilo que você trouxe aqui para a casa do Senhor, de mais precioso, de maior valor. Eu não estou falando de dinheiro não, tá? O que você traria? Pensa aí. As mulheres vão olhar para o sapato, né? Falar assim, esse aqui custou caro. Ou a roupa, o anel de ouro, né? A aliança, o brinco. O que você traria nesta noite? Pensa aí. O que você traria de maior valor? O que você tem nesta noite que você trouxe para este lugar? De maior valor. Pensou aí? Pensou aí? Quantos têm algo de muito valor aqui nesta noite? Levanta a mão assim. Todo mundo tem, né? Ô, glória. Graças a Deus, todo mundo tem. Pode levantar, Danúbia. Você tem também. Levanta a mão aí. Você e o Maico. Tem também. Amém? Glória a Jesus. Amados, esses dias eu tenho orado ao Senhor. E o Senhor tem falado comigo sobre o valor da palavra de Deus, o valor da Bíblia. O quanto a Bíblia é um tesouro precioso nas nossas vidas. Então levanta a tua Bíblia aí. Esse é o maior tesouro que você trouxe nesta noite para a casa do Senhor, amém? Esse é o maior tesouro. É a Bíblia, é a palavra do Senhor. É por meio o tempo inteiro, amém? Você crê nisso? A Bíblia é uma fonte de bênçãos. A Bíblia é uma fonte de vida. E o mundo não crê na Bíblia. Por isso é que a Bíblia, para alguns que estão lá fora, não gera nenhum proveito. Embora ela tenha efeito, porque ainda que as pessoas não creiam nela, ela vai se cumprir ou para o bem ou para o mal. Mas a Bíblia, ela é poderosa. E nesse tempo, nós estamos vivendo num mundo em que o diabo, ele não conseguiu. Eu vou passar um videozinho aqui breve para vocês. Um vídeo que nós já passamos na escola bíblica há alguns anos atrás. Alguns talvez vão se lembrar dele aqui, da história da Bíblia, uma breve história da Bíblia. E nós vamos ver nesse vídeo que o diabo, ele não conseguiu destruir a Bíblia no decorrer da história. Mas de que maneira que ele tem trabalhado nesse tempo? Ele tem tentado destruir a confiança da palavra de Deus na minha e na tua vida. Isso tem gerado desprezo à palavra do Senhor. Isso tem gerado um descrédito da palavra do Senhor. Mas eu queria te convidar a assistir esse vídeo aí. Tá pronto aí, meninos? Da mídia. Só um minutinho. E você vai ver que poderoso. A mensagem de hoje, ela tem o título Poder e a Eficácia da Bíblia são infalíveis. Quantos creem nessa verdade? O poder e a eficácia da Bíblia são infalíveis. E a Bíblia, ela é essencial nas nossas vidas. Ela é essencial. Porque ela é o pão espiritual que nos alimenta.
E por isso Deus provê um meio dela sobreviver ao tempo e às perseguições, para que ela pudesse estar nas nossas mãos hoje. Para que você pudesse ser abençoado por meio da palavra de Deus. Hoje poderia ser o dia da Bíblia, né? Aqui nesta igreja. Mas nós vamos atentar para esta data. E nós vamos falar mais do valor desse livro sagrado que está nas nossas mãos. Muitas vezes nós falamos assim, mas Deus não falou comigo. Se Deus não falou com você, foi porque você ainda não leu a Bíblia. Porque se você lê a Bíblia, Deus vai falar com você. Porque a Bíblia é a boca de Deus. É a boca de Deus falando conosco. E tem umas curiosidades aqui, enquanto os amados ali estão preparando o vídeo. Umas curiosidades interessantes sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido e mais lido no mundo inteiro? Você sabia, né, que são 5 bilhões de cópias, mais de 5 bilhões de cópias. O livro mais interpretado, mais de 3.300 idiomas. Para pensar nisso. É ou não é uma providência de Deus para que toda a humanidade conheça a vontade do Senhor por meio da sua palavra? É uma providência do Senhor. E tudo isso é para que a palavra do Senhor ela seja recebida, para que ela seja crida, para que ela seja guardada. E Jesus diz que se nós permanecermos nesta palavra, obedecendo esta palavra e obedecendo os seus mandamentos, nós verdadeiramente seremos seus discípulos. Porque a nós foi nos dado esse evangelho. E nós recebemos a palavra. E aqueles que creem nesta palavra e obedecem esta palavra são chamados os verdadeiros discípulos do Senhor. Há muitas pessoas lá fora que, além de ter um conhecimento, né, muito grande acerca de muitas coisas e já ter lido muitos livros além, né, da Bíblia, porque nós conhecemos algumas pessoas aí que já leram a Bíblia inteira, mas não obedecem a palavra do Senhor. E o Senhor diz que nós seremos chamados verdadeiros discípulos quando nós lermos, quando nós, amém? Quando nós lemos, quando nós guardamos e quando nós obedecemos a palavra do Senhor. Vamos assistir o vídeo, está prontinho ali. O mundo em que vivemos já passou por inúmeras transformações. O mundo em que vivemos já passou por inúmeras transformações. Já passaram por essa terra? Você já parou para pensar quantos já passaram por essa terra? Quantas teorias, filosofias e invenções surgiram? A verdade é que tudo que existe hoje, amanhã cairá no mar do esquecimento. Assim foram com todos os que em sua época se destacaram com sua força, poder e autoridade, mas que nos dias de hoje sequer são lembrados. Tudo passa. Só existe uma coisa que resiste a tempos e épocas e que jamais poderá ser destruída: a palavra de Deus. Por milênios, Satanás e seu exército incansavelmente vêm tentando exterminar a Bíblia Sagrada. Uma porcentagem muito pequena de livros sobrevive por 1/4 de século. Outra, quase irrisória, sobrevive por 1 século. Aí vemos que a palavra de Deus é diferente. E se considerarmos ainda o meio no qual esse livro tem sobrevivido, o fato torna-se surpreendente. Reis, imperadores, notáveis, investiram suas forças para exterminar a Bíblia e aqueles que criam nela. Mas todos que tentaram contra esta palavra desapareceram. E ela continua mais viva do que nunca. Veja alguns exemplos. O imperador Dioclécio, no século IV, ordenou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados. Ele havia matado tantos cristãos e destruído tantas Bíblias que, quando o movimento cristão cessou por um pouco, ele julgou ter conseguido destruir a fé em Cristo. Mais à frente morreu,
muito enganado. No século XVIII, o escritor francês Voltaire teria dito: dentro de 100 anos, a Bíblia e o cristianismo serão varridos da existência e passarão à história. Dentro de 50 anos, Voltaire foi varrido da existência e a Sociedade Bíblica de Genebra usou a casa dele e sua editora para imprimir e distribuir milhares de Bíblias. No século XIX, Robert Ingersoll declarou: dentro de 15 anos eu terei a Bíblia enterrada num necrotério. Bem, dentro de 15 anos, Robert Ingersoll foi enterrado num cemitério, mas a Bíblia ainda vive. Hoje o conceito moderno do diabo é ridicularizá-la. Colocar a Bíblia no mesmo patamar de outros livros, tentando convencer de que seu discurso é antigo e ultrapassado. Porém, o que vemos é o contrário. Nunca foi tão atual o que nela está escrito. Na verdade, ela é muito mais que um livro. É o Espírito de Deus, o próprio Senhor Jesus. Portanto, se você estiver com a sua vida fundamentada nesta palavra, nada conseguirá te destruir. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Se cumprir, porque a Bíblia, ela é infalível. A Bíblia, ela é inerrante. E sabe, queridos, o Senhor tem ministrado esses dias ao meu coração, como Satanás tem trabalhado para trazer um descrédito à palavra do Senhor, mas também para trazer um desprezo à palavra do Senhor. Há muitos lares onde nós entramos que a Bíblia, ela é objeto de decoração nas prateleiras ou nos criados mudos, né, de muitos quartos, quando ela deveria estar em nossas mãos, em nossa boca e no nosso coração, principalmente esses dias. E nós vamos percebendo com o passar do tempo, nesse mundo que nós estamos vivendo, que as pessoas elas estão perdendo o interesse de ler a palavra do Senhor, de conhecer o Senhor por meio da sua palavra. Abra comigo lá em Isaías 55, versículo 10 e versículo 11. Isaías 55, versículo 10. Vamos ler o 10 e o 11, amém? Diz assim: assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir, brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que comem, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e prosperará naquilo que a enviei. Amém? Toda a palavra de Deus, ela produz um efeito, ela produz um resultado, principalmente na vida daqueles que creem, principalmente na vida daqueles que abrem um coração e recebem com fé a palavra do Senhor. Aqueles que não creem, não tiram proveito nela, porque não são abençoados pela palavra. Mas ainda assim ela gera um efeito do mesmo jeito, porque esta palavra é vida espiritual para quem recebe e condenação para quem a despreza. Então, nesse tempo, nós precisamos pedir ao Senhor que nos faça como o homem dos Salmos primeiro. Quem lembra do homem dos Salmos primeiro? A Bíblia diz que ele tem satisfação na lei do Senhor. E na sua lei, ele medita de dia e de noite. Por isso é que tudo que ele faz prospera.
Por isso é que quando vem o calor, ele não receia. E no ano da sequidão, ele não deixa de dar fruto. Ele está sempre florescendo. Por quê? Porque ele medita na palavra do Senhor. Porque ele tem prazer na palavra do Senhor. O Senhor ministrava o meu coração que quando nós nos afastamos da Bíblia, nós nos afastamos do próprio Deus. Eu já contei aqui, algum tempo atrás, que quando eu me converti a Cristo, no ano de 99, eu ganhei a minha primeira Bíblia. 96. Eu ganhei a minha primeira Bíblia do meu primo, um primo muito querido, né? Ele e a sua esposa me presentearam com uma Bíblia, me converti numa igreja batista, né? E igreja batista, quem já foi de igreja batista sabe que as pessoas, né, quando alguém se converte a Jesus, o maior prazer deles é presentear alguém com uma Bíblia. E eu estava na expectativa de ganhar essa Bíblia, né? E aí eu ganhei essa Bíblia e tinha uma dedicatória na Bíblia. E a dedicatória estava escrito assim: esse livro te fará rejeitar o pecado, ou o pecado te fará rejeitar esse livro. Eu achei aquilo tão grosseiro da parte do meu primo. Eu falei, nossa, mas não podia escrever outra coisa mais bonita para mim, né? Um negócio mais bonito, assim, aquela coisa, né? Não, queridos, mas depois eu passei tempo, comecei a analisar aquilo. Eu falei, mas não é que é verdade? E que verdade profunda essa, né? Que esse livro nos faz rejeitar o pecado, mas o pecado também nos faz rejeitar a palavra de Deus. Mas quando você está em comunhão com o Senhor, quando você está perto de Deus, a Bíblia, ler a Bíblia, meditar na palavra do Senhor, é uma alegria, é um momento prazeroso. Não é apenas uma obrigação, eu tenho que fazer minha devocional. Não, é um momento de prazer, é um momento de deleite, é um momento em que o Senhor nos abençoa de uma forma gloriosa. E eu não sei se vocês ficam pensando sobre a maravilha que é esse livro, né? Eu estava pensando sobre isso. Um livro que foi escrito por 40 homens, inspirados por Deus. 40 homens que viveram em diferentes tempos da história. Mas são 40 livros, são 66 livros que não tem contradição nenhuma em nenhum texto da Bíblia. A Bíblia, ela se completa. A Bíblia é um livro de resposta. E não há nenhuma contradição na Bíblia, na palavra do Senhor. Porque esses homens falaram, abra comigo 1 Pedro 1:19. 1:19. Não é 1 Pedro 1:19, é 2 Pedro 1:21, perdão. 2 Pedro 1:21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas homens santos da parte de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Quantos aqui muitas vezes falam, eu quero uma palavra profética, eu quero receber uma palavra profética. Está aqui, ó. A Bíblia é um livro de profecia. Parte dela já se cumpriu, parte dela está se cumprindo e parte ainda se cumprirá. Então está tudo aqui, homens movidos pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito do Senhor, falaram para a nossa edificação, para a nossa consolação, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Está tudo aqui na palavra do Senhor. Abra comigo aí Hebreus 1, de 1 a 3. Hebreus capítulo 1, de 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória,
é a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém? Até aqui. A Bíblia diz que o Senhor, Ele sustenta todas as coisas, todo o universo, toda a criação. Ela é sustentada pela palavra de Deus. Inclusive eu e você somos sustentados pela palavra de Deus. Somos sustentados pela palavra de Deus. A Bíblia, ela precisa ser o nosso pão diário, o nosso alimento diário. Tem até um pão diário, né? Que é maravilhoso você fazer aquela leitura, né? Junto com a Bíblia, né? Em conjunto com a Bíblia. A Bíblia precisa ser o nosso alimento diário. Deus sempre desejou ter comunhão com o homem desde o jardim do Éden. No Éden, Deus já falava com Adão, com uma voz audível, e Adão reconhecia ali a voz de Deus. E por meio da voz do Senhor, Deus mantinha a comunhão com Adão e Eva ali no jardim do Éden. Deus também falou com Abraão, Deus também falou com Isaac, com Jacó. Deus também falou com Moisés e Deus também falou com Israel na sua totalidade. E Deus também falou com os seus profetas, através dos seus profetas. Deus falou através de uma voz audível, mas também através dos 10 mandamentos, né, que era a palavra escrita em tábuas de pedra. Também as leis civis, morais, religiosas, que foi dado a Israel em sua totalidade. Israel recebeu a palavra do Senhor, para que ela fosse o guia daquele povo, para que aquele povo pudesse ser conduzido à vida. No livro de Deuteronômio diz que as palavras que o Senhor nos deu é para nos conduzir à vida. É para nos conduzir à vida, né? Isso é maravilhoso. E a viver de forma agradável ao Senhor. Além disso, o Senhor usou alguns profetas na terra que falaram em nome de Deus. E eles diziam, assim diz o Senhor, né? Muitas vezes eles diziam, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E Ele continua falando conosco hoje, por meio da Bíblia, por meio da sua palavra. Por meio da palavra, Deus continua profetizando na vida do seu povo, liberando palavras de bênção na vida do seu povo. Mas sabe o que nós estamos vivendo, queridos, nesse tempo? É uma indiferença com a palavra do Senhor, com o conhecimento da palavra do Senhor. A Bíblia diz em Mateus 22, versículo 29, abra lá comigo. Mateus 22, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E Jesus estava dizendo isso aqui aos saduceus, quando eles questionavam acerca da ressurreição dos mortos, porque havia uma mulher que seu marido tinha morrido, e a mulher casou com o irmão, depois o outro irmão morreu, e ela casou com outro irmão, e eles questionavam, mas na ressurreição dos mortos, de quem ela vai ser esposa? E Jesus diz: errais, por não conheceis as Escrituras, e nem o poder de Deus. E nós vivemos num tempo, numa geração que tem errado o alvo, por não conhecer as Escrituras, e nem o poder de Deus. Nós precisamos nos dedicar a ler essa palavra. Às vezes nós passamos uma semana sem pegar na Bíblia, nós vamos pegar no dia e na hora de ir para a igreja. Eu preciso levar a Bíblia, né? Tem que ir para a igreja, tem que pegar a Bíblia. Mas nós precisamos aprender, criar o hábito de ler a palavra do Senhor. De ler a palavra do Senhor. De nos alimentar desta palavra.
para que nós não venhamos errar por não conhecer a palavra do Senhor. Sabe, queridos, em muitos momentos, né, das nossas vidas, muitos momentos difíceis que nós vivemos e que nós enfrentamos e que ainda vamos enfrentar, sabe o que vai te manter firme, de pé, com força? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Já passei por muitos momentos em que o que me sustentava era lembrar de uma palavra que o Senhor havia ministrado no meu coração. Os momentos com Deus são preciosos, momentos de comunhão com o Senhor. Na palavra do Senhor, eles são preciosos e são necessários para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade espiritual. Nós temos vivido um tempo de muito engano. E tem muita gente sendo enganado, sendo levado por todo o vento de doutrina, acreditando em tudo. Tudo é de Deus. Mas nem tudo é de Deus, irmãos. Nem tudo é de Deus. Nem tudo que até parece ser de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias o diabo enganaria, se possível, até os escolhidos. Até os escolhidos. Então nós precisamos estar atentos a esta palavra, conhecendo esta palavra. A palavra de Deus, ela é criadora e ela é dinâmica. Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Ela é dinâmica, ela tem conselho de A a Z para a minha vida e para a tua vida em todo tempo, em todas as circunstâncias. A Bíblia tem uma palavra específica para o teu coração, para as nossas vidas. 1 Pedro 1, 22, 25. Vamos lá para 1 Pedro. 1, 22, 25. Glória a Deus. Vamos ler a partir do 23, amém? Do 23 ao 25. Diz assim: tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E esta palavra que vos foi pregada. Aqui o apóstolo Pedro está dizendo que nós fomos gerados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a única palavra que tem o poder de gerar nova criatura, de transformar o caráter, de transformar o coração do homem. A Bíblia é o único livro que tem esse poder. Há tantos livros de autoajuda aí, né? Tantos livros que até são bons, mas tanto livro, tanta palavra, de tantas pessoas, né? No decorrer de toda a história, mas a Bíblia é o único livro que tem o poder de produzir vida e vida nova. É o único livro que tem o poder de produzir vida. Porque a Bíblia diz aqui que a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, ela é eterna. Ela é eterna. Ela é atual, né? São as notícias mais atuais que você pode ler. Não está no Jornal Nacional, está na Bíblia. Amém? Está aqui na palavra de Deus. Se você lê a Bíblia todo dia, você vai receber uma notícia nova do céu para a tua vida, para o teu coração. Uma mensagem do céu para te fortalecer nesses dias. E sabe que eu estava pensando hoje à tarde? Eu estava pensando assim que nós ainda vivemos num país de liberdade religiosa, onde nós podemos ainda carregar a nossa Bíblia. Mas nós não sabemos como que vai ser daqui para frente, o que nos espera. Nós nunca imaginávamos que nós íamos viver um período de pandemia. Talvez nós vamos ainda viver um período de perseguição, a ponto de nós não podermos andar com a Bíblia na mão. E aí? Se ela não estiver no nosso coração,
se ela não tiver na nossa boca, facilmente nós podemos negar o Senhor e não permanecer nele. Por isso nós precisamos ter esta palavra na nossa boca e no nosso coração, porque esta palavra de Deus, ela é uma semente de transformação gerada, né, no nosso coração, uma semente que gera um novo homem, com novas disposições, novas vontades, inclinado para as coisas de Deus. A Bíblia, ela é eterna, ela é viva, ela é a boca de Deus falando na terra. É a boca de Deus. Às vezes nós passamos direto por alguns versículos, sim ou não? Estou mentindo ou não estou? Às vezes a gente passa direto, né? Lê alguns versículos assim, você já leu. Você perguntar o que você leu, você nem sabe o que você leu. Você precisa voltar. Eu tenho um problema com a mente muito agitada. E quando eu vou ler a Bíblia, é uma guerra que eu enfrento. Todo dia é uma guerra que eu preciso vencer no Senhor. Porque eu vou ler, vem muitos pensamentos. Não sei se com você é assim também. Vem um turbilhão de informação, de pensamento, de preocupação, do que você vai fazer daqui a pouco, e não sei o quê, e amanhã. E aí eu preciso aquietar. Irmãos, às vezes eu leio, falo... Sabe aquele plano de leitura anual que a gente faz? Você vai lá e marca um xizinho. Já aconteceu de dias de eu marcar um xizinho e falar, não, isso aqui está errado, eu não vou marcar. Eu vou ler de novo. Eu preciso ler de novo. Porque eu li e não entendi. Eu preciso fazer desta palavra o meu alimento, o meu pão diário, o meu deleite. Josué capítulo 1, versículo 8. Quem lembra desse texto? O que o Senhor disse para Josué? Todos nós conhecemos esse texto, né? Josué capítulo 1, versículo 8. O Senhor diz assim: não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Quem quer ser bem-sucedido aqui, levanta a mão. Amém, queridos? O caminho está aí nas tuas mãos. Amém? O caminho está aí. O caminho está aqui nas nossas mãos. Quer ser bem-sucedido? Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, para cumprir todos os mandamentos do Senhor. E será bem-sucedido, olha. Porque a Bíblia é uma fonte de bênçãos, querido. É uma fonte de promessas para as nossas vidas. Uma fonte de bênção, uma fonte de promessa para a nossa vida. E por isso nós precisamos ouvir a palavra com atenção. E nós precisamos entender que é Deus falando conosco. Deus quer te abençoar por meio da palavra dEle. Deus quer te abençoar por meio da palavra dEle. Amém? Se você entender isso, você vai ser abençoado todo dia. Todo dia você vai ser abençoado. Nós, né? Você não, nós. Eu também serei abençoada por meio da palavra do Senhor. Eu gosto muito desse texto em Atos capítulo 13. Vamos lá. Olha que interessante que aconteceu com a palavra do Senhor aqui. Em Antioquia da Pisídia. Atos capítulo 13, versículo 14. O texto é um pouco longo, mas eu não vou ler todos os versículos com os irmãos. Vamos resumir aqui. Em Atos capítulo 13, Paulo estava aqui numa viagem missionária, né? Com Barnabé e Saulo. E por onde ele chegava, ele pregava a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que ele chegou aqui em Antioquia da Pisídia, no capítulo 13, no versículo de número 42, vira aí a página, 42, diz assim: quando Paulo e Barnabé iam saindo da sinagoga,
o povo pediu para... Não, vamos ler verso... Peraí, só um minutinho. É isso mesmo. Ele começa a pregar a partir aqui do versículo 17. Ele começa a pregar na sinagoga e a falar acerca de Jesus. Mas ele começa a discorrer da história de Jesus desde os profetas, né? Trazendo à memória Jesus como filho de Davi, o descendente de Davi. E ele traz a memória ali daquele povo para mostrar que Jesus era o Salvador que haveria de vir. E aí no verso 42 diz assim: quando Paulo e Barnabé iam saindo da sinagoga, o povo pediu para que no sábado seguinte lhes dissesse as mesmas coisas. Olha que interessante. E ao saírem da sinagoga, muitos dos judeus e dos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes, encorajavam-os para que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, reuniu-se toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradizia o que Paulo falava. Olha que interessante. A Bíblia diz que Paulo estava ali, pregando a palavra do Senhor para aquele povo. E eles ficaram atentos à palavra, ficaram atentos à mensagem. Mas aqui está um segredo, queridos. O porquê que eles prestaram atenção naquela mensagem. E o porquê que eles pediram para que no sábado seguinte Paulo voltasse à sinagoga e pregasse a mesma palavra. E porque quase toda a cidade, diz o texto, quase toda a cidade se reuniu para ouvir Paulo e Silas, né? Pregar ali a palavra do Senhor. Está em Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13. Ele diz assim, não precisa abrir. Paulo está falando acerca desse povo aqui. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homem, mas segundo é na verdade, mas como palavra de Deus, o qual também opera em vós, a todos vós que credes. Eles não receberam aquela mensagem como uma mensagem de homens, mas como a palavra de Deus, como ela verdadeiramente é. Então quem fala ao coração da igreja aqui, à frente, é o Senhor. É o próprio Deus falando, ministrando o nosso coração. Por isso nós devemos receber esta palavra, abrigar esta palavra no nosso coração, não como uma palavra de homem. Não é uma palavra de homem, é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus é poderosa, se a palavra de Deus é viva, se a palavra de Deus é eficaz, se a palavra de Deus ela é eterna, ela vai produzir um resultado, como o Senhor diz, assim como desce a chuva dos céus e rega a terra, e faz produzir a semente, para dar pão ao que semeia, e semente ao que semeia. Assim é a palavra que sai da boca do Senhor. Não volta vazia, mas antes cumpre o propósito o qual Deus designou. Então sempre a palavra tem um destino. E sabe qual é o destino da palavra de Deus? É o nosso coração. É o nosso coração, irmãos. É o nosso coração. E a Bíblia diz que eles se alegravam enquanto a palavra de Deus era pregada. Será que a gente tem essa alegria hoje, nos nossos dias? Essa alegria, sabe? De quase pular da cadeira. Outro dia eu estava assistindo uma pregação no rádio. Outro dia não, isso foi ontem, né? Gravada. Nós estávamos andando de carro assim, eu pus numa rádio e estava passando uma pregação. E quase que eu não ouvia o pastor pregando, porque tinha uma irmãzinha que falava, glória, aleluia. A irmã não parava de dar glória. Tudo que ela ouvia, ela, glória, aleluia, glória, glória, glória. Eu falei, a irmã está muito feliz. Eu não conseguia nem entender, às vezes, o raciocínio do pastor, de tanto glória que eu ouvia no meio da congregação. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre essa alegria de receber a palavra de Deus. Alegria de receber a palavra do Senhor no nosso coração. A Bíblia é o registro das palavras de Deus que Ele falou aos profetas, aos apóstolos e ao Senhor Jesus. Palavras que o Senhor Jesus Cristo declarou enquanto
caminhou na terra. E tudo que Jesus falava, ela era a palavra de Deus. Lucas diz que quando Jesus falava, as pessoas ouviam o próprio Deus falar, porque Jesus era Deus. E Jesus tinha autoridade, né? Autoridade dentro de si para falar desta palavra, porque ele era Deus. E em contraste com o que os profetas diziam, assim diz o Senhor, o próprio Jesus produzia os seus ditos, em verdade vos digo, né? Quantas vezes Jesus disse isso? O próprio Jesus produzia os seus ditos. Então é a boca do Senhor. Talvez você está se perguntando, mas pastora, por que esta palavra no domingo à noite? Porque o Senhor quer te abençoar a semana inteira através da palavra. A semana inteira, irmãos. A semana inteira Deus tem bênção para liberar sobre as nossas vidas através da Bíblia. E Jesus tinha dentro de si a autoridade de falar da palavra do Senhor, porque ele era o verbo de Deus. João 1:1 diz assim, ó. João 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus era a própria palavra personificada. A própria palavra de Deus, né? O verbo de Deus, o verbo da vida. Por isso esta palavra é uma fonte de vida, que alimenta o espírito, que libera graça, que libera virtude, que libera poder do alto sobre a nossa vida, que libera a proteção do Senhor, que te abençoa, que te fortalece. Poder de Deus para crescer na salvação. A palavra de Deus, ela é leite para o menino espiritual, mas ela também é alimento sólido para os maduros na fé. Então a palavra de Deus, ela é poderosa tanto para edificar uma criança quanto um idoso. Não tem esse negócio, a criança não entende. Entende sim, porque a palavra é leite espiritual. A palavra é leite. Instrui a criança no caminho que deve andar. A palavra é leite, a palavra é pão, a palavra é alimento sólido para os maduros. A Bíblia, ela é poderosa, digna de toda aceitação. Digna de toda aceitação. Sem convicção firme e inabalável na palavra do Senhor, o cristão não conseguirá suportar os dias maus. Abra aí comigo Mateus capítulo 6, versículo 24 ao versículo 37. Amém? Já estou quase encerrando. Glória a Deus. Mateus 24. Não, perdão, Mateus 6. Mateus 6, Mateus 7, perdão. Mateus capítulo 7, versículo 24. Portanto, todo aquele que ouve estas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a casa sobre a areia. E desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Então nós precisamos ler, nós precisamos guardar, e nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, para que haja firmeza de fé, para que haja convicção de fé. A igreja que vai vencer na terra é a igreja que guarda, que guardará a palavra do Senhor. Esta é a igreja que vai vencer. Esta é a igreja vitoriosa, como a igreja de Filadélfia, que diz lá no livro de Apocalipse:
no capítulo 3, a Bíblia diz que aquela igreja, mesmo tendo pouca força, guardou a palavra do Senhor e não negou o nome do Senhor. Aqueles que guardam a palavra de Deus não vão negar o Senhor em tempos de tribulação. E o Senhor diz: eu também te guardarei no dia da tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Aqueles que guardam a palavra do Senhor, que as praticam, também será guardado pelo próprio Deus. Por isso nós precisamos desta palavra em nossas vidas. 2 Timóteo 3, verso 16 e 17. Abra comigo 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém? Então toda a Bíblia, queridos, é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir em justiça, para nos ensinar a escolher, para nos ensinar a decidir. Quantos aqui precisam decidir algumas coisas durante a semana? Ah, pastor, essa semana eu preciso tomar uma decisão, né? A Bíblia, ela é apta para nos ensinar a fazer escolhas, para ver se as escolhas estão alinhadas ou não com a palavra de Deus. E deixa eu dizer uma coisa: Deus, ele não muda a sua palavra para fazer a nossa vontade. Ele não muda a palavra dele para fazer a nossa vontade. E ela é apta para nos ensinar, corrigir, nos instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente, diz aqui, preparado para toda boa obra. Amém? Então a palavra de Deus, ela nos prepara para toda boa obra. Ela nos prepara para viver nesse mundo e para enfrentar as dificuldades que esse mundo muitas vezes nos faz enfrentar. Por isso nós precisamos desta palavra. Ser instruídos por ela, para não errar o caminho, para não errar o alvo, né? Permanecer no ensino da palavra. Por isso, irmãos, leia, memorize, decore a palavra do Senhor, profetiza esta palavra, porque ela é fonte de bênção na nossa vida. Deixa eu te ensinar uma coisa, uma técnica que eu aprendi. Se você não tem facilidade de decorar versículos, escreve. Põe na porta da geladeira lá, não tem problema não. Põe na cabeceira da cama. Põe no lugar lá onde você está todo o tempo olhando, né? Na minha casa, agora tem menos, né, Pê? Mas ainda tem, né? Mas teve uma época que onde você olhava tinha um texto. Tinha um versículo. Eu ainda falava, meu marido nos converter agora, Jesus, né? Falava assim, né? Porque olhar para um lado já estava pregando. Olhar para o outro estava pregando. A porta do quarto estava pregando. Tudo quanto é lugar. Palavra de Deus. E aquela palavra, você ia declarando a palavra, orando a palavra, declarando a palavra. Nenhum outro dito ou declaração iguala-se à autoridade da palavra do Senhor. Ela deve ser a autoridade máxima na igreja e nas nossas vidas. A Bíblia tem que ser a autoridade máxima. Nós não procuramos fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus que está expressa na sua palavra. A Bíblia deve governar as nossas vontades. E não o contrário, né? A Bíblia deve governar as nossas vontades, a nossa vida. E por isso nós precisamos permanecer. Agora vamos ler o Salmo 119. Eu vou fazer uma divisão aqui para a gente ler os versículos. Não todos.
mas eu queria que Elisete lesse o Salmo 119, versículo 14. A Cris, 119, 24. O Davi, verso 28. A Simone, versículo 47. A Isaura, versículo 50. Danúbia, o versículo 67. E a Suelizinha vai ler o versículo 115, amém? Podem ler, queridos. Amém? Esse Salmos inteiro fala da palavra de Deus, da soberania da palavra, do poder da palavra. E ele diz aí que ele mais se alegra na palavra de Deus, no quê? Com todas as riquezas. Olha isso, irmãos, que nível é esse, né? Se alegrar mais com a palavra do que com as riquezas. Que tremendo, né? Pode continuar aí, o próximo. Olha, Cris, a Bíblia é a nossa conselheira. A Bíblia, ela é a nossa conselheira de todos os dias. A palavra de Deus tem conselho para a tua vida. Pode continuar aí, irmãos. A palavra de Deus é uma fonte de força. Fortalece-me segundo a tua palavra. Quantas vezes você entra na igreja desanimado, enfraquecido, e você recebe uma palavra e sai daqui, né? Fortificada na graça, sim ou não? Muitas vezes. Porque a palavra de Deus é uma fonte de força. Verso 47. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Irmãos, vamos orar esse versículo. Pedir ao Senhor, Senhor, me ensina a amar a tua palavra. Senhor, me ensina a amar a tua palavra. Me ensina a amar os teus mandamentos. Verso 67. Olha, a palavra de Deus aí alinhou o coração do salmista. Antes de eu ser castigado, eu andava errante, mas agora aprendi a tua palavra. A palavra de Deus alinhou aquele coração. Verso 115. Versículo Salmo 119, 115. 105, perdão, Sueli. É 119, 105. Amém? A palavra é lâmpada para os nossos pés. É luz para o nosso caminho. O verso 50 aqui na minha tradução diz assim, ó. Esta é a minha consolação na angústia. A tua promessa preserva a minha vida. A palavra é uma fonte de consolo para as nossas vidas. Uma fonte de consolo. É lâmpada que ilumina os nossos caminhos. A palavra é uma arma poderosa que Jesus deixou para nós lutarmos contra Satanás. Lembra de Mateus capítulo 4? Como que Jesus venceu Satanás lá no deserto? Pela palavra. A palavra é uma arma poderosa para lutar contra Satanás. E você precisa liberar esta palavra. Lembre-se que esta palavra liberada, ela tem autoridade. Autoridade. Autoridade de Deus. Esta palavra, ela nos leva ao encontro de Deus. Nos faz conhecer a sua vontade e poder. Nos faz conhecer as suas obras. O Ministério de Louvor pode subir. A palavra de Deus nos faz enxergar a nossa alma. Nos faz ver exatamente como nós estamos e o quanto nós precisamos do Senhor. Eu vou encerrar
com Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3. Vamos ler do 1, a partir do 1, né? Do 1 ao 3. Apocalipse 1, versículo 3. Do 1 ao 3. Glória a Deus, aleluia. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, que testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado, vamos ler junto esse versículo aqui? Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados são os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Você crê que o tempo está próximo desta palavra se cumprir na sua totalidade? O tempo está próximo e o Senhor deixou escrito a revelação de tudo o que iria acontecer, para que nós não precisássemos ser pegos de surpresa, para nos preparar para esse dia. A palavra de Deus, ela nos prepara para o grande dia, para o dia do encontro com o Senhor. A palavra de Deus te prepara para encontrar com Jesus. Te prepara para encontrar com Jesus. Por isso a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que lê. Sabe o que é bem-aventurado? É feliz. Feliz é aquele que lê. Feliz é aquele que ouve. E feliz é aquele que guarda a palavra do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Vamos adorar o Senhor. E vamos orar ao Senhor. Peça ao Senhor que te ensine a amar esta palavra. Que te fortaleça nesta palavra. Que te desperte para ler esta palavra e se apegar a ela, para que ela esteja na tua boca e no teu coração. Amém? Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Sim, Senhor. Teu poder. Nós desejamos, Senhor. Aleluia. Nós queremos, Senhor. Nós estamos sedentos de ti. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Vem nos incendiar, Senhor, com a tua palavra que é como fogo. Com esta palavra, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, traz a nossa memória, Pai, a tua palavra, nos ajuda a ter sede dela, para que nós possamos estar preparados, Deus, preparados, Senhor, para o momento em que toda esta palavra será revelada aos nossos olhos, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui clamando ao Senhor para que o Senhor nos ensine a amar a tua palavra, Jesus. Te damos glória, teu é o poder para sempre haver.
damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Glória a Deus. amar. Aleluia. Teu é o poder, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós nesta noite queremos clamar ao Senhor. Pedir ao Senhor que venha incendiar o nosso coração. De desejo, Pai, de conhecê-lo mais, Senhor, pela Tua palavra. Nos ensina a amar esta palavra, a meditar nela de dia e de noite, a não se apartar desta palavra, porque esta palavra é vida, porque esta palavra é cura, porque esta palavra é libertação, porque esta palavra é salvação, esta palavra é purificação, é uma fonte de bênção, Senhor, para as nossas vidas. Então, em nome de Jesus Cristo, que todos os dias nós possamos ir a esta fonte, nós possamos desejar ouvir a Tua voz, deixar o Senhor falar, deixar o Senhor ministrar o nosso coração por meio da Tua palavra e recebê-la, Senhor, e esconder, Pai, no nosso coração como um tesouro precioso, Pai, que é a Tua palavra, que ela esteja escondida no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe a semana inteira por meio dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Nós estamos chegando ao final nesta noite. Terça-feira, nós temos culto de oração e de ensino. Nós estamos falando sobre a Igreja Vitoriosa de Cristo. Então, venha aprender da palavra do Senhor. Tem sido maravilhoso, né, conhecer a história da igreja, conhecer o Senhor através da palavra. Então, vem ser abençoado. Em nome de Jesus. Quinta-feira, nós estamos aqui no propósito. Sejam cheios do Espírito Santo. E o Senhor está nos enchendo, amém? Com o seu Espírito Santo. Então, vem receber de Deus, amém? Glória a Deus. Queridos, durante a semana, não precisa fazer check-in, né? Porque nós não temos uma frequência tão grande. Mas no domingo, sim, é necessário fazermos check-in, amém? Para a gente organizar os lugares com distanciamento. Então, venha buscar o Senhor, venha adorar o Senhor. É maravilhoso, né? Estar na casa do Pai, receber e ser abençoado pela palavra do Senhor. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos os visitantes. Vocês são bem-vindos, em nome de Jesus. Vocês já vieram aqui já, né, queridos? Amém. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus, Rafa e a sua família também. Senhor, continue abençoando. Vamos agradecer ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta noite de comunhão, de adoração. Obrigado, Senhor, por ter mais uma vez ouvido a importância, Pai, ó Deus, de dar crédito, de amar, de ler, de guardar, obedecer a Tua palavra. Que o Senhor possa nos despertar, Pai. Ó Deus querido, para que nós possamos neste tempo amar a Tua palavra e tê-la como o tesouro mais precioso das nossas vidas, porque a Bíblia diz que os céus e a terra vão passar, mas a Tua palavra, ela é eterna, ela permanecerá para sempre, Senhor, e que ela permaneça para sempre na nossa boca e no nosso coração, para que sejamos eternamente abençoados pelo Senhor. Oramos para que o Senhor nos leve em paz e em segurança, debaixo da bênção e da proteção do Senhor. Senhor, continue a nos guardando, Pai, nos escondendo no Teu esconderijo, porque nós cremos que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então nós declaramos, Pai, a Tua proteção sobre nós, hoje, para todos sempre. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora que há em Cristo Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, hoje, para todos sempre. Amém. Aplauda Jesus e vai na paz do Senhor.